Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal, o canal do conteúdo Kiron, de excelência humana. Hoje, mais uma vez, vamos trazer muito papo legal, um bate-papo legal, descontraído aqui para vocês. Estamos aqui mais uma vez com a Eliane Rodrigues e Sebastião Rodrigues. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, o papel do masculino e do feminino na visão sistêmica. O que é essa visão sistêmica? E aí, Eliane, tudo bem? Tudo bem, esse é um bate-papo bem legal. Muita gente nem sabe o que é a visão sistêmica, né? Isso. Para muita gente, eu falo, fique até o final, porque hoje você vai ter clareza do que realmente significa essa palavra, visão sistêmica. E aí, Sebastião, tudo jóia? Tudo jóia. Preparado aí para gerar mais um conteúdo aí de excelência humana do Grupo Kiron? Sim, vamos lá. Vamos lá. Eliane, às vezes eu vejo você postando, né, gerando conteúdo do Grupo Kiron e falando muito em visão sistêmica. O que é essa visão sistêmica para quem não sabe o que é? O que seria isso? A visão sistêmica, Davis, é a visão de um todo. A visão de tudo que está fazendo parte daquele momento. A gente não vai focar só no aqui e no agora. A gente vai focar em tudo que aconteceu para acontecer o que está acontecendo. Vamos focar no sistema. Então, assim, se eu for analisar esse espaço, eu vou analisar tudo o que compõe esse espaço. É uma visão ampla, onde tudo faz parte. Entendi. Entende? Então, o sistema para você são grupos ou elementos que cada um, vamos dizer assim, numa função, exercem um papel para chegar num todo. Sim. Então, quando você fala a visão sistêmica, você está olhando o todo. Uhum. E como que você relaciona o único problema de uma pessoa ao elemento todo, ao sistema? Porque para acontecer essa dificuldade, esse problema, alguma coisa também ajudou. Imagina uma engrenagem. Como que funciona igual aqueles relógios antigos? Sei, sabe que tem sei. aquela rodinha, daí tem a outra rodinha? Sei. Se você tira uma... É engrenagem aquilo mesmo, né? Sim. Se você tira uma engrenagem, o que Para acontece com as tudo. outras? Para ou já anda disfuncional devido a uma engrenagem. A visão sistêmica é isso. E nós temos isso. Nós somos isso. Tá, e essa engrenagem que você falou, você está falando que é a família, os antepassados. Isso, nossa ancestralidade. Ancestralidade. Isso. Que não tem nada a ver com vidas passadas, não. Não, nada a ver. Né? Também vamos deixar claro aqui que a gente não está questionando isso, né? Tá. É só para entender que constelação familiar mexe com hereditariedade. Não tem nada a ver com misticismo, Sim. religião. E como, né? como que isso é herdado? Eu herdo emoções dos meus antepassados, vamos dizer assim? Você herda memórias. Memórias. O hipocampo que tem aqui no nosso cérebro, ele guarda memória. Do 0 ao 7, você é uma esponja. E é onde está formando as suas memórias. Você é feito metade pai, metade mãe. Lado direito pai, lado esquerdo mãe. Você está herdando todas aquelas memórias, vem pelo sangue. Você diz que eu herdo memórias dos meus pais? Sim, e seus pais herdaram memória dos seus avós. Vou dar um exemplo para você. Outro dia eu estava conversando com a irmã dele, né? E aí a gente estava falando sobre sentimentos. Uhum. Daí ela falou assim, mas o meu irmão, todo mundo pensa que ele é bravo, porque ele é igual ao meu pai. Meu pai, se a pessoa não pede carinho para ele, ele não dá. Aí hoje eu fui nele e falei, você acha que você é desse jeito? O que você respondeu mesmo? Sim, sou realmente dessa forma mesmo. E eu tive que tratar isso, né? Eu tive que Ressignificar. Fala mais um pouco, Pezão. Como assim? Desculpa, eu chamo você de Pezão, porque eu tenho, né? Você conhece, que aqui é o Sebastião, mas é o Pezão pra gente aqui, né? Como assim você... não é uma característica sua? Como assim você tratou isso? Bom, eu na verdade, quando eu comecei a entender, sabe? Quando eu comecei a entender que esses problemas vinham lá de trás, né? Eu entendi também que o meu pai também passou por isso. E fazendo esse tratamento, né? Eu me tratei. Eu consegui me livrar disso. Conseguiu fazer diferente. Consegui fazer diferente. Quer dizer, acabou em mim.
né? Se eu não tivesse feito isso, ia passar para os meus filhos, os meus netos, e o negócio ia andar, né? Então eu consegui cessar isso em mim. Na constelação a gente fala assim, que quando eu identifico um trauma da memória, então vou usar ele de exemplo. Ele identificou que ele estava carregando a memória do pai dele, que é assim, se você não solicita meu carinho, eu não posso dar. Aí ele também trouxe isso com ele. Na constelação a gente fala, quando você traz para o consciente, você decide fazer diferente por quem não teve a chance. Então, o pai dele não teve a chance, ele é de outra geração, ele não teve a oportunidade que a gente tem hoje de saber sobre autoconhecimento, na verdade? Entendi. Isso aí você chama de trauma. Sim. É um trauma. É um trauma, né? Por que o pai dele não podia demonstrar carinho? Porque um dia lá atrás também, o pai dele é coisa de cultura, né? Homem não chora, homem não é mole, e a gente vai trazendo. Só que nós herdamos também muitas dores, Davis, que a gente nem sabe que tem. É como se eu dissesse assim, Davis, mas tem uma alergia na sua mão, você olha assim e fala, não tem. Aí a gente começa a tratar por que do nada você começa a fazer assim, mas é do corpo. Fala, não, é uma alergia que está aí debaixo. E aí a gente vai pesquisando, você fala, nossa, eu tinha essa alergia, isso era uma memória, porque a minha mãe um dia teve algo e eu sinto, né? Outro dia, eu estava conversando com uma mulher, em particular, né? E aí ela trouxe assim que ela tinha alergia a sêmen, né? Ela só podia ter relação usando preservativo, que se fosse nela era muito. E ela disse assim que ela foi estudar, ela fez várias coisas para entender por que daquela alergia, porque é raro. Ela não achou, fizeram todos os exames e a alergia ela tinha, a mãe dela tinha. Dentro de uma constelação que ela fez, não foi com a gente, ela estava relatando. E ela descobriu dos traumas com a representação que a avó dela, materna, bisavó, foi violentada. Nossa, gerou uma rejeição. Gerou uma rejeição a sêmen. A bisavó dela sofreu um abuso, sabe? Daí passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para ela. Ela guardou a memória do abuso, só que do abuso ao sêmen. Então ela nem sofreu o abuso, a mãe dela não sofreu, mas as memórias. É por isso que a epigenética está aí para comprovar que nós temos traumas transgeracionais. Ele vai passando. Davis, o nosso lado direito do corpo é pai, o nosso lado esquerdo do corpo é mãe. Tudo do seu pai você vai carregar do seu lado direito, tudo da sua mãe você vai carregar. É o nosso masculino e o nosso feminino. Homem tem isso, mulher tem isso. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. É. E aí o que for ruim, que me gerou um trauma, eu tenho que trazer para o consciente, tratar isso. Entender isso, aceitar isso e liberar isso. Entendi. Deixa eu dar um exemplo de mim para você, que esses dias eu estava refletindo. Eu pensei o seguinte, eu quando viajo em estradas que tem muita curva dentro de um carro, eu passo muito mal, que nem várias crianças têm. E aí eu estava pensando o seguinte, o mais interessante é que quando eu estou dirigindo, eu não passo mal. E quando eu estou do outro lado aqui, do carona ou atrás, eu passo mal. Eu pensei comigo, se fosse algo físico, se fosse uma doença física, de qualquer forma eu passaria mal. Então, pelo fato de quando eu estou dirigindo eu não passo mal, mas quando eu estou no carona eu passo mal, então é algo psicológico? Vamos dizer que é uma memória? Sim. Aí eu vou perguntar assim para você. Você, quando era criança, você viajava muito com seu pai e sua mãe? Seu pai dirigia muito rápido? Seu pai era meio... Então, aí eu estava me refletindo o seguinte, será que não foi algo na barriga da minha mãe? Ou ela não pode ter tomado um susto? Porque o corpo, por defesa, quando você toma um susto, ele te bombardeia com adrenalina. É aquele frio que você sente, sinal de perigo, vamos dizer assim. Tá. Então, será que não poderia ser algo na barriga da minha mãe? Ou ela caiu, ou ela escorregou, ou ela tomou um susto, e aí, toda vez que eu estou naquelas curvas, ativo o gatilho como se fosse proteção e aí eu passo mal. Tem alguma coisa a ver com o que eu estou falando? Pode ser isso, sim. Como pode ser também assim. Qual que era a profissão do seu pai? Era policial militar. E o seu pai tinha que correr com a viatura nas curvas, né? E aí ele gerava uma adrenalina, né? E aí você herda uma memória, né?
Olha que interessante. O medo, porque ele sentia medo, você acha que não? Na hora de correr com a viatura, dirigia. Aí o amigo tava dirigindo e calma aí, cara, vai. Você herdou uma memória. Lógico que tudo a gente tem que pôr no campo da constelação. Nós estamos trabalhando com hipóteses aqui, Hipóteses, tá? Não estamos dizendo que é isso. Entendi. Tudo a gente coloca no campo para ver se é. Mas você está me relatando isso, eu estou trazendo para você como que você pode ter herdado a memória da adrenalina dele. Só que você está numa geração para frente, você vai sentir de outro jeito. Vamos dar um exemplo para quem tá assistindo a gente entender como é que a gente resolve isso. Beleza? Vamos dar continuidade como se tivesse resolvido? Aí, o que eu faço? Você me leva pro campo, que você chamou de campo. O que seria o campo? O campo é onde a gente coloca os representantes que conseguem acessar seu inconsciente, né? Então, ele vem mostrando aonde está a sua dor. Então, vamos dizer que eu vou colocar lá o medo, a adrenalina, o campo da adrenalina, o campo do medo, o campo do pai, da mãe... Entendi. Trabalhando com hipótese. E aí ali você consegue, vamos dizer assim, quando você aí vai haver uma representação. E aí quando você olha para o seu pai, você vê que o seu pai também está olhando com a adrenalina com medo. Aí você, por amor a ele, isso é ato de amor. É como se você dissesse assim, pai, eu amo tanto você que eu seguro o seu medo. Nossa, eu estou fazendo isso inconscientemente. Exatamente. É por amor. Mas daí você está se colocando maior que seu pai. Segurando uma dor dele. Então a gente ali devolve. Usa palavras de cura, né? Isso, agora fala. Eu devolvo como? Nas palavras de cura. O ouvido mais perto da boca é de quem? Seu, quando você fala. Sim. E também a pessoa está acessando o seu inconsciente. Então, quando a gente usa aquelas palavras de cura, vai um comando de novo, vai criando uma nova sinapse. Sim. E é como depois, se você fosse fazer a curva e o seu cérebro entendesse assim, eu não preciso mais dessa adrenalina. Nossa, cara, então, ele ressignifica. Eu libero aquilo. Exatamente. São muitas perguntas, tá? Tudo bem. Eu consigo fazer isso sozinho? Quer responder? Porque assim, né? A gente vê lá no campo uma autoconstelação. Porque, pelo que você está falando, eu acho meio difícil eu com o meu consciente, eu tipo assim, olhar para mim mesmo e saber as minhas dores. É muito difícil. Tem pessoas que fazem sozinho. Dá para fazer. Eu, Eliane, não consigo. Né? Não é que nunca nem tentei. É que eu me sinto mais confortável com um profissional conduzindo para mim, para eu não me auto-sabotar. Sim, porque você vai estar emocionado, dependendo da situação que você vai mexer. Eu aconselho sempre você ter um profissional ali do seu lado, né? Porque tem traumas que é muito forte. E no seu caso, você usa cavalos? Eu uso cavalos. E como que é esse processo com cavalos? Então, só muda a representação. A constelação ela é feita com a representação de pessoas ou com bonecos, né? A gente usa o cavalo. Por quê? Também científico. Nada assim místico. Cavalo tem neurônio espelho, como nós, como a baleia. E o cavalo, quando ele olha para uma pessoa, ele escaneia a pessoa centenas de vezes por minuto. Então, ele consegue sentir, por empatia, espelhamento que você está sentindo. Como ele não tem julgamento, como nós temos, ele traz a informação com clareza, no pontual. O que é que está acontecendo com ele aqui e agora? Então, daí a gente faz a leitura do cavalo e passa para o cliente. Você chamaria isso de uma maldição hereditária? Não, eu não chamaria isso de maldição hereditária. Eu chamaria isso de repetição de padrão. Repetição de padrão. É. Ah, é uma repetição de padrão. E todos nós temos. Você conhece alguém que não tenha? Não existe. Não existe ninguém que não tenha repetição de padrão, porque todos nós precisamos das células dos nossos pais. E aí eu identifico um problema como esse, por exemplo, e aí vai surgindo outro, eu vou resolvendo, e aí não... Davis, nós somos camadas, igual cebola. Cada dia você vai tirar um pedacinho. E vai ter dia que você vai lembrar, e vai ter dia que você vai chorar, e vai ter dia que você vai falar, pronto, sarei. Nossa, mas eu ainda tenho aquilo ali para resolver. Isso é o normal do ser humano. O importante é você querer olhar. E eu não sou pai, mas quem é pai e quem é filho, por mais que você tente não deixar essa herança, é difícil, né? Como ser humano, né? Vou acabar deixando para o meu filho, né? Algumas coisas, né? A constelação fala assim, que quando uma mãe, um pai se cura, ele encerra nele. Mas não vai dar tempo de eu encerrar tudo que eu vivi. Entende? Então,
E também tem a escolha dos meus filhos. Depois que eles são adultos, eles são autorresponsáveis. Ele pode decidir, eu quero carregar esse trauma ou não. Essa é a autorresponsabilidade. Entendi. E quando você fala que o pai é o direito e a mãe é a esquerda, o que quer dizer o pai direito? O que quer dizer a mãe esquerda? O nosso lado do corpo, o nosso cérebro. O lado direito é pai. É o Que jeito está relacionado com o quê? que está relacionado com impulsionamento, com trabalho, com... Como é que fala a palavra? Quando permanece com substância, com constância. E lado esquerdo, amor, relacionamento. Por quê? O que acontece quando o marido vai engravidar a mulher? Ele lança o esperma. Ele não impulsiona? E o que a mulher tem? O útero, o óvulo, que recebe, acolhe e Que transborda. Né? E esse é o papel do pai e da mãe na nossa vida. É assim que o nosso cérebro entende o nosso Tá, então você está direito e dizendo, dizendo que provavelmente pessoas que têm problemas de irem para a vida provavelmente deve ter alguma coisa para resolver com o pai. É isso? Exatamente, falta força. Pode usar até o exemplo que lá Falta força. no Instituto a gente faz o coach sistêmico com o cavalo. Fora a constelação, a gente faz o coach sistêmico, que são momentos até que você observa, né? Que a pessoa não tem força nem para segurar a rédea. Nossa. Sim. E você falando, né, do que a gente se cura, né? Você fez uma pergunta. E lá, geralmente, as pessoas também elas conseguem se autoconstelar, né? Tem uma dinâmica lá que eles entram no campo e a gente pensa, não, escolhe um cavalo, né? Escolhe um cavalo que você gostou, que você se vê, né? E essa pessoa, às vezes, ela pega um cavalo, e quando ela chega perto, ela se autoconstela. Ela se identifica, né? Sim, ela se identifica tanto que ela se autoconstela. Como assim, Pezão? Como assim auto-se-constelar? Ela olha para o cavalo, entendeu? E ela vê o problema dela ali. Ela consegue identificar. Ela por si só identifica. Por si Identifica a dor dela. E aí ela começa a chorar, o cavalo chora com ela, os dois entram em sintonia. E às vezes ela... E ali vem a cura, nesse momento. Exatamente. Isso. No começo, às vezes, ela não entende nem por quê. Fala, nossa, eu não sei nem porque eu estou chorando. E aí a gente está falando de não ir para a vida. Sim. Nesse momento tem cavalo que começa até a empurrar a pessoa. Sim. Dando um sinal, tipo, vai embora. É isso que você está precisando. Dando cabeçada, sabe? Eu falo, nossa, o que está acontecendo? E a gente citou o exemplo de segurar na rédea quando não consegue. Ah, tá. Sim. A pessoa, quando ela quando ela tem um outro exercício, né? Que é o único que é montado, né? A pessoa monta no cavalo e ela não consegue segurar a rédea direito, sabe? Ela não tem força para segurar a rédea. Aí a gente já percebe, né? A gente percebe um problema aí. É assim, ela monta no cavalo, que é o único exercício montado. Primeiro a gente deixa ela dar um passeio, normal. Ah, vou andar de cavalo. Então ela vai lá, faz um percurso, vendo todo o percurso, como que é. Daí depois a gente venda ela. No momento que a gente venda a pessoa em cima do cavalo, o cavalo muda. Porque daí o cavalo é como se o cavalo assumisse o papel dela. E ali ela também muda. Então se ela estava segurando a rédea, tá andando, de repente você vê que ela faz assim. Né? A mãozinha dela faz... E de homens também, não estou falando só de mulheres, não. Homens também perde a força na mão. E o cavalo, muitas vezes, anda para trás. Nossa. Ou o cavalo começa a andar em sofrimento. Ou para, né? Ou Fica trava estagnado. e ele para a perna. É como se ela tirasse toda a responsabilidade da vida dela e agora tem alguém dirigindo, alguém que assumiu Para mostrar. para mostrar como é que está a situação Isso. daquilo. E aí a gente filma para a pessoa poder ver depois como ela conduziu vendada. E a gente não manipula o cavalo, é o cavalo. E aí ela vai mostrar, o cavalo mostra, né? Tem pessoas que o cavalo quase que se arrasta. Enquanto ela está sem venda, ela anda normal. Colocou a venda, o cavalo quase que se arrasta, mostrando que está sem força. O cavalo, ele sente o batimento cardíaco da pessoa, pra você ter uma ideia, né? Tão sensível assim? Sim. E a É mãe? extraordinário. No caso da mãe. Aí você está falando, você deu um exemplo aí de ir para a vida, certo? E no caso da mãe? Mãe, insegurança.
querendo apoio. Aí o cavalo já começa a chorar, que é a falta de carinho, que é o sentimento, que é o acolhimento. E sabe o que eu acho interessante? É porque você vê, você acompanha, né? Alguns parentes, alguns amigos que dá tanto amor pro filho, né? Às vezes você vê que dá tanto carinho e mesmo assim, tô dizendo, não tô falando que negligenciou, mas eu tô dizendo que parece que ainda mesmo assim ainda faltou alguma coisa, né? Muito legal isso que você está falando, porque olha só, olha o que você falou para mim. Tem muita mãe que dá carinho e dá a impressão que negligenciou. Não é o que a mãe deu, é o jeito que a criança entendeu. Nossa, cara. Imagina que ele é meu pai aqui. Aí ele tá aqui e tá falando assim pra mim, filha, bebe água. Ele tá cuidando de mim. Olha o jeito que eu tô entendendo. Meu pai não olha pra mim, ele quer que eu beba água porque ele tá com sede. Então é o jeito que você entende. É o jeito que Nossa, eu que entendi. injusto, né? É, injusto. por isso que a gente fala, não julgue seus pais. Eles deram o que eles aprenderam. Meu Deus. Que injusto, né? Pois é. E aí, quando você traz esse olhar, também fica leve. Porque o peso está em quem? Está nele ou está em você? Tá em mim. Fica leve. Eu julguei. É. Aí você consegue olhar o seu pai de verdade e falar, nossa, quanta coisa ele passou, né? O que é não julgar o pai e a mãe? É duas coisas. É não dizer que faltou, negligenciou, ou ver como coitado. Eu tenho que ser pai dos meus pais. Nunca seja pai dos seus pais. Você nunca vai ser. Se você não tivesse vivido, existido, nascido, seus pais não teriam que passar por tudo que eles estão passando? Quem é você para dizer, deixa que eu cuido deles? E eu já vi você falando muito também, né, que tem algumas leis que vocês seguem no sentido assim, ele veio primeiro. Hierarquia. Né? E além dele vir primeiro, eu tenho que ter esse respeito. Tem outra coisa que vocês falam também, não julgar. E tem mais um que eu não me lembro agora. Mas enquanto eu lembro aqui, fala um pouquinho dessa hierarquia. Eu não julgar porque eu tenho que respeitar porque ele veio primeiro. Todos que vieram antes de mim são maiores que eu. Por que são maiores? Eles viveram na época deles, do jeito deles. Quem sou eu para chegar nessa geração e falar que eles estão errados? Eu faria diferente? Isso, eu lembrei agora o que é. Vocês falam também para não julgar, porque eles tomaram a decisão que eles quiseram tomar. Eles escolheram aquilo para a vida deles. Por mais que não deu certo, mas foi eles que escolheram. Uhum. E aí, o julgar que você está falando é quando eu tento interferir numa decisão que ele tomou. Sim, tanto para a minha vida, tanto para a vida dele. Vamos dizer, meu pai tem 90 anos, um exemplo, tá? Ah, seu pai tem 90 anos, tem. Eu acho melhor agora ele morar comigo ou com meus irmãos, porque ele já é idoso. Quem sou eu para achar isso? Eu perguntei para ele, pai, o que o senhor acha? Eu quero morar sozinho, eu tenho que respeitar. Ele sabe o que é melhor para ele nasceu antes de mim, foi ele que me criou. Tá se colocando acima, você está invertendo. E mas isso não é um cuidado? Então, mas aí você tem que perguntar para ele, pai, o que é mais confortável para o senhor morar aqui ou cada dia você fica na casa de um filho? Como nós podemos te ajudar? Perguntou para ele? Porque tem muitas vezes que até numa intenção positiva, eu já reúno com os irmãos e falo, a partir de hoje o pai vai morar com você e cada semana fica na casa de um filho, aí o pai vira a bolinha e te pega um pong. Meu filhinho, quando eu vejo meu pai como um coitado, eu estou dizendo assim, ó, eu sou arrogante. Eu sou maior que meu pai. Eu perco toda a força na vida. Aí eu perco meu emprego, as coisas começam a não dar certo. Eu começo a perder tudo que é constância. Perco a força. Nossa, que interessante. E você poderia citar, assim, alguns casos que você achou absurdo, que chegou para você? Fala algum caso de pai que você lembra. Pessoas que há muito tempo ou não conheceu o pai, ou nunca viu o pai, ou sempre teve a vida inteira brigado com o pai. Qual é o reflexo de eu passar minha vida inteira brigado com meu pai? Na verdade, é mais o julgamento, né? Pessoas vão lá com o julgamento, eu estava falando agora há pouco. Que o pai não deu o que eles precisavam, né? Achavam que não. E muitas pessoas chegam lá com raiva do pai, né? Só que isso causa um problema muito sério na vida deles mesmos, e eles não percebem. Não é isso? Exatamente.
Então você falou assim, qual que é o impacto de eu passar a vida inteira com raiva do meu pai? Você pode ter certeza que se você casar, você separa, você não para emprego, você não tem saúde constante. Constância, força. Né? Vamos dar um exemplo da imersão de mulheres que nós fizemos agora, no último fim de semana. Foram mulheres que tinham masculino ferido. De dois jeitos. Peraí, vamos processar a informação. Tá, masculino ferido. Mulheres que tiveram um masculino ferido, quer dizer, tinham problemas com o pai. Com o pai. Tá. Umas, porque achou que faltou. Sim, o pai não deu o que eu, no meu ponto de vista, no meu julgamento, eu tinha que... O pai deu o melhor, mas no meu julgamento não era o suficiente. Exatamente. Tá. E outras porque viu o pai como coitado, a vítima da mãe. Tadinho do meu pai, a minha mãe, veio o pai como bem pequenininho. Ô, coitado, entende? Isso é um masculino ferido. E aí elas precisam ser autossuficientes. Aí são aquelas mulheres que tomam frente, que fala grosso, que deixa que eu resolvo tudo. Olha o peso que elas carregam. Por quê? Mas peraí, por que elas se tornam assim? Para mostrar que são melhores que o pai. Ah, porque o pai é um coitado. Ou porque o pai é um negligente. Tá vendo que eu sou uma pessoa melhor que você? Entendi onde você quer chegar. Sabe o que acontece? Uma coisa que é muito, muito simples, mas que você toma o lugar do seu pai. Seu pai traiu a sua mãe. Aí eu vou dizer, eu no meu caso mulher, que também teve esse caso na imersão de várias mulheres. O pai traiu a mãe. Como, pai, que você trai a minha mãe? Você não podia ter feito isso. Vem cá, ele traiu a mãe ou traiu você? Isso é um problema de quem? Da sua mãe. Não olhe o seu pai pelo olhar da sua mãe. Olhe o seu pai pelo olhar de filho. Você é filho, ele é seu pai. E ele é o marido da sua mãe. São coisas diferentes. Só que quando um filho toma o papel do pai ou da mãe para olhar o cônjuge, ele está dizendo assim, eu estou fora do meu lugar. Eu perco a minha força. Eu perco a minha saúde, eu perco o meu relacionamento, eu perco o que é para perder. Eliane, você falou um pouquinho de imersão de mulheres, e a gente tem um vídeo aqui, enquanto a Bia vai preparando o vídeo ali dentro, vai acontecer mais uma imersão de mulheres? Como que é? O Instituto Kiron sempre está fazendo isso? Como que funciona? Dia 9, 10 e 11 vai ser a de homens. De janeiro de 2023. Dia agora? Não, de fevereiro. Ah, de fevereiro. Isso. Vai ser a de homens. E aí, após isso, vai voltar outra de mulher. A gente sempre tem no mês uma de homem e uma de mulher. Ah, tá, intercalados. Exatamente. E esse vídeo que a gente tem aqui tá Foi falando sobre... que passou. Ah, foi daqui que passou agora. Entendi. Exatamente. Vamos mostrar um pouquinho então como é que foi essa imersão de mulheres que acontece no Instituto Kiron? Vamos sim. Tudo bem? Passa pra gente, Bia, por favor. A imersão de mulheres, ela trabalha 3 dias, onde essas mulheres têm um encontro e um reencontro com a sua real essência. Porque nós vivemos de funções, onde nós somos esposa, mãe, trabalhadoras, empreendedoras. E aí acabamos esquecendo do que a gente realmente gosta, do que realmente faz sentido pra gente. E na imersão nós conseguimos entender o que é meu, o que é do outro. Então eu começo a viver a minha real essência com mais qualidade de vida. Nossa, que lindo, né? Foi emocionante mesmo. Foi bem forte. Foi muito forte. E aí as pessoas saem como de uma imersão dessa? Davis, na imersão de mulheres também tem homens, que é a equipe, né? Sim. Não tem homens que estão lá para se tratar, tem a equipe. Sim. Ele tem homens. Essa foi tão forte, né? Que teve um momento que ele estava dando a aula para aumentar o masculino delas, sarar o masculino, né? Que ele começou a chorar. De tanto era a energia pesada do masculino, o acusar o masculino. E aí que ele não conseguiu falar. E foi justamente na hora que eu ia falar do meu pai, sabe? Quer dizer, eu ia colocar um outro homem, outra figura masculina, né? E quando eu comecei a falar do meu pai, eu não aguentei. Será que houve uma cura aí também, Pezão? Pode ser. Vocês acabam sim, sendo curados naquele momento? Sim, mas a constelação é isso, sabia? Enquanto eu sou representante, o Bert fala isso, que quando eu sou representante,
eu também estou curando minhas feridas porque eu estou ao serviço da sua vida. Nossa, que bonito. É como a Helena falou, né? Nós somos como cebolas, né? Então, devagarzinho a gente vai se curando. Eu me curo com a sua dor, você se cura com a dor dele. Sim. Nós estamos interligados. A imersão de mulheres, elas não se conheciam, veio gente de fora, mas tudo com a mesma dor. Então, nós se unimos por ressonância. Então, ali houve uma cura coletiva. Nossa, cura da coletiva. equipe, do cinegrafista, da cozinheira, da Eliane, do Pezão, das meninas, em tudo. E essa imersão, ela dura quanto tempo? 3 dias. 3 dias. Entra na sexta, sai no domingo. 3 dias intenso, onde a gente olha para todas as áreas da vida da pessoa. Nossa, que fantástico, interessante. E você, né? Digamos assim, é muito difícil para você. Você tem alguns casos assim que você acha que você não vai dar conta porque é muito pesado. Você absorve alguma coisa? Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Só que hoje eu já aprendi a me respeitar. Eu sei das minhas limitações. Então, tem coisas que eu falo assim, não dou conta. E indico para outro constelador que está mais preparado naquele momento, né? Tem coisas que eu pego e depois eu sei que mexe comigo, eu vou procurar um constelador para me constelar. Porque constelador constela. Tem gente que fala assim, eu sou consteladora, eu não constelo. Não, eu sou consteladora e eu constelo. Eu busco alguém da minha confiança e falo, olha, cuida de mim. Né? Porque eu acredito que não existe uma rivalidade, nós somos parceiros, onde eu faço, ele faz. E tem casos, sim, que eu corro nele, porque nós trabalhamos juntos e falo assim para ele, me ajuda, não vou dar conta. De tão forte, daí ele se une comigo e aí divide o peso. Aí a gente juntos consegue desenvolver o que precisa fazer ali. Eu acho que eu comentei com você, né? Só trazer aqui para o pessoal entender um pouquinho. Eu estava no hospital esses dias e vi uma senhora na cadeira de roda e ela estava com o pé enfaixado, o pé direito. E ela não conseguia andar de tão que estava, acho que de tanto problema que estava o pé dela, né? Estava infeccionado, não sei, alguma coisa assim. E estava na cadeira de roda. E de repente eu vi um rapaz de muleta com o pé, ele tinha o pé direito menor, de tanto que ele estava com muleta. E aí ele andando de muleta, de repente ele chegou perto dela e falou, mãe. Aí eu olhei, como eu converso com você, eu olhei e falei, nossa, identifiquei aqui um padrão de repetição. Uhum. Ela está na cadeira de roda, uma senhora com o pé direito, com algum problema, e ele parece que agravou tanto que o pé dele já estava menor. Parece que não sei o que aconteceu, ou já nasceu, ou sei. Sim, ele herdou memórias de dor. E o pé direito é pai? É pai, com certeza. Ela tinha um problema com o pai dela, ou algo aconteceu com o masculino ali, né? Ou pode ser o pai do pai? Pai do pai, o masculino. Né? Não pode dizer que é o pai dela. O masculino da família dela, os homens da família dela. Tá, E é uma hipótese. É uma hipótese. E ele está honrando a dor dela. Isso é uma honra. É uma honra. Eu honro você carregando a sua dor. Por isso que na constelação a gente muda. É um amor doentio? É o amor cego que a gente chama. É o amor cego. Eu te amo tanto que eu quero te honrar. Segurando a sua dor. Aí na constelação a gente usa a frase de cura. Dizendo assim, eu vou te honrar, mãe, fazendo a minha vida dar certo, mas agora é diferente. Entendeu? E aí, a partir daquele momento, tudo é diferente. Tudo é diferente. Lembrando que constelação não elimina a ação. Você trouxe do inconsciente, entendi. Trouxe para o consciente, mas aí também tem a sua ação. Bom, eu já entendi que esse comportamento é uma honra a esse padrão. Eu mudo o comportamento. Tá, trazer para o consciente que você fala é onde agora eu tenho uma visão do que aconteceu, agora eu estou ciente de que tem acontecido isso, estou herdando algo positivo, mas também negativo, que é o caso ali em si, e agora eu já sei. Agora eu decido consciente agora se eu vou continuar com aquilo ou não. Ou se eu vou continuar julgando ou alguma coisa assim. Sim, exatamente. Aí essa pessoa começa a ver isso aí, fazer diferente, né? Não, a partir de agora eu vou fazer diferente. E honra você. Honra você. Exatamente. E isso aí tem a ver com idade? Você já pegou casos de crianças ou jovens? Ou é a partir de uma idade que... Ou digamos assim,
Essa é uma pergunta, e a outra pergunta é: quem te procura? São pessoas mais velhas que identificaram que tem alguma coisa errada, ou já chegou jovens a ponto de falar, cara, já tem alguma coisa errada, eu preciso resolver porque algo não está certo na minha vida? Todas as idades. Criança segue o destino dos pais por amor. Né? Que interessante. Por amor. Por amor. É por amor, tudo é por amor. Só que é um excesso, vamos dizer. É o amor cego. É o amor cego. Eu vou contar aqui uma coisa rápida, que tem pessoas que... Foi um post da nossa colega consteladora, Deia Felício, uma grande consteladora, e ela colocou, e eu vi que houve uma polêmica no post dela, e onde ela não estava ali tratando de Deus ou de culpa, ela estava mostrando a visão sistêmica, né? E a Deia colocou assim, um post assim: o menino morre para salvar a vida da mãe e doa o órgão dele. Aí ela conta a história. A mãe do menino estava com o rim parado e precisava de doação de rim. Ele não estava aguentando mais ver a mãe sofrendo e foi lá doar. Não foi permitido porque ele não tinha 23 anos de idade. Então, ele, para ajudar a mãe, toma as responsabilidades do lar. Cuida do irmão, limpa a casa e a mãe continua em tratamento, até ele poder atingir a idade e doar o órgão para ela. O sofrimento da mãe aumenta tanto que ele verbaliza que não aguenta mais ver a mãe sofrer. Um dia, o menino sai, ele sofre um acidente e morre. E o órgão do menino foi para a mãe. O que você acha que aconteceu? Você vai falar, é uma fatalidade, que é o que todo mundo falou. Ah, então agora a culpa é da mãe? Não, o menino decidiu dentro dele, inconsciente: eu dou a minha vida pela minha mãe. Ele vibrou na morte, por amor à mãe. Então, ele atraiu um acidente para ele. Interessante essa palavra, vibrar na morte. Que é quando dentro do seu coração, assim... Imagina que... Eu vou dar um exemplo, é uma hipótese, é um exemplo. De falar assim, que razão que tem de eu viver se eu estou vendo a minha mãe morrer? Eu morreria no lugar dela. Só que ele fez isso com tanta verdade. Entendi. Que ele vibrou na morte. Entendi. Então, ele atraiu um acidente. Entendi. Ele morre e para quem que vai o rim dele? Para a mãe. Ele preferiu morrer a salvar a vida da mãe. E lá a Deia coloca assim, então o que fazer nesse caso? A mãe, lembrando que aquela mãe não é culpa, até porque a gente nem... Talvez a mãe nem sabe o que é constelação, então a gente não pode dizer que ela é culpada. Mas num caso desse, quando você tem a oportunidade de conhecer a visão sistêmica, tá? No caso desse, a mãe, ainda que debilitada por fisicamente, ela diz ao filho: filho, eu sou grande, você é pequeno. Eu aceito o meu destino, eu dou conta de passar pelo meu destino. Você me honra tendo saúde, fazendo diferente. Mas isso aí é recíproco. Isso aí os dois teriam que ter essa visão. Sim. É difícil, ninguém tem essa visão. Mas é por isso que a gente fala assim, que constelação não é terapia, Davis. Constelação não é terapia. Eu não vendo lá no grupo que é terapia. Eu vendo filosofia de vida. A constelação, ela é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos. Ótimo. Você entendeu? Porque daí é uma mudança de visão, de comportamento. Porque eu tô te falando isso porque nós não sabemos o que é honrar pai e mãe. Não sabemos. A gente acha que honrar é só obedecer, né? E obedecer faz parte do honrar pai e mãe, mas não se limita só a obedecer. Muito menos tem gente que não obedece, mas muito menos... Vamos colocar uma hipótese de que só obedecesse. A gente já não sabe o que é isso, a nossa educação já nos ensina. Então, mas obedecer não é honra, obedecer é educação, é cultural. Honrar é você fazer algo bom com a vida que seu pai te deu. Tá, então vamos resumir. Honrar pai e mãe é... fazer a minha vida dar certo ao ponto do meu pai olhar e falar: olha onde ele chegou. Eu nunca imaginei que esse menino ia chegar a isso. Eu nunca imaginei que eu ia ter um filho assim, porque eu não fui lá. Ele me deu a honra, agora eu posso descansar em paz. É fazer sua vida dar certo. Agora, eu responder, eu não responder, eu cuidar, isso é respeito. Educação, isso é educação, isso é cultural. A maneira que você educa seu filho. Né? Nós vivemos num mundo cheio de crenças. E as crenças nos limitam a ver o mundo da maneira sistêmica. Entendi. E você trouxe 2 depoimentos, né?
É sobre o que esses depoimentos que estão aí? Eu acho que é um depoimento que eu trouxe, Davis. Não, você mandou de um rapaz e mandou de uma Do japonesa, rapaz, eu acho. acho que é o convite que a gente vai passar. Ah, não, é do veterinário, falando que ele foi... Ah, sim, então. E aí ele tá fazendo o convite do evento que nós vamos ter. Ah, entendi. Né? Mas não deixa de ter um depoimento, né? Entendi. O convite dele. E o outro foi de uma senhora que passou pela Isso, imersão de é isso mulheres. mesmo. Bia, vamos ver o primeiro depoimento aí, por favor? Eu conheci o Grupo Kiron faz quase um ano. Fui chamado para atender uns cavalos da Eliane. E aí perguntei o que ela fazia com esses cavalos. E ela me deu uma pequena demonstração que me chamou a atenção. Aí foi onde despertou minha curiosidade. E te confesso que foi até um pouco difícil de me convencer no primeiro momento. Mas aí depois que eu fui assistindo isso e vendo reações que não são pertinentes a um cavalo solto em liberdade, quando ele estava ali num campo sistêmico representando. Então essas reações foram de deixar de boca aberta. A gente está se preparando para tentar levar esse conhecimento sistêmico para a profissão dos veterinários. A ideia é essa, eu tentar fazer a ponte entre o sistêmico e os veterinários que não o conhecem ainda. Porque eu acho que foi de grande valia para mim, tanto pessoalmente como profissionalmente, e acho que a gente deveria tentar proporcionar isso para outros colegas. O que aconteceu ali, Eliane? Esse aí é o Fernando, ele é o veterinário responsável pelo Grupo Kiron, ele que assiste os nossos cavalos, né? E o Fernando, quem conhece mais ele é você que pode falar, porque eu conheço ele da época do Grupo Kiron, mas o Pezão já conhece ele de tempo, né? O Fernando ele foi chamado lá no Grupo Kiron, que a gente teve um problema com um cavalo lá, e a gente ligou para ele. E chegando lá, ele medicou o cavalo, fez os procedimentos todo e tal, e olhava em volta, perguntou, mas o que vocês fazem aqui? Aí eu falei para ele, olha, é uma coisa que acho que você nunca viu, né? Aí ele ficou curioso e veio conversar com a Eliane, né? Aí a Eliane Levou ele pro campo. Levou ele pro campo, mas não é isso mesmo. Falou, peraí, vamos lá, vamos ver aqui. Vem aqui. Vou mostrar pra você na prática o que acontece aqui. Exatamente, porque ele é veterinário, ele tinha aquela visão padrão de um veterinário. O animal mesmo e... Né, padrão. É uma visão veterinária, tipo assim, só usa um cavalo para isso. Não, o cavalo bate pé mesmo. O cavalo faz isso mesmo. O cavalo deita e tal. E no primeiro momento, acho que ele viu, né? Ficou meio assim, mas tudo bem. E no primeiro dia. Aí, numa outra vez, foi até num workshop mesmo, né? A gente convidou ele veio para o workshop, e ele tinha doado um cavalo para nós, né? E numa dinâmica ali, né? De ir no cavalo, né? Cada um foi num cavalo, e ele foi nesse próprio cavalo que ele doou pra gente mesmo, sabe? E o cavalo, de repente, jogou ele no chão. Mas ele voou. Fez o quê? Jogou ele no chão. Na frente de todo mundo. E o cavalo que era dele. Ah, tá. Não, ele não foi montar, ele chegou perto do cavalo, sabe? Só de chegar perto. Ele chegou perto do cavalo que ele doou. Naquele workshop tinha um cavalo que estava representando a mãe. O cavalo que estava representando a mãe chegou junto com o cavalo que ele doou, e os dois foram nele ao ponto dele cair assim. Ele voou. Nossa. Caiu de costa. Foi na bem frente feio. de todo mundo. Ele ficou até sem graça, porque o cavalo era dele. Como que o cavalo faz isso com ele? Mas aí, pode falar o que Pode. Ele tem todo um cuidado, né? De não se machucar com o cavalo. Um veterinário tem tudo isso. De não cair. E de repente um cavalo derrubar ele, e para ele nossa, não é normal uma coisa dessa. Lembra que ele falou sobre a autoconstelação? Ele relatou que na hora que ele caiu,
veio assim para ele. Vou só falar porque ele falou, é engraçada. Vai, Bocó, agora fica duvidando. Ele disse assim, que ele olhou pro cavalo, foi isso que ele pensou. Que ele falou que enquanto a gente estava fazendo workshop, ele estava pensando, ai, que bobeira. Nossa, o cavalo tá fazendo isso porque faz mesmo. Tá, mas ali esse, como que eu posso dizer, dramatização revelou uma rejeição? Não, revelou que uma coisa que acontecia com ele, que esse ele veio falar depois, que todo cavalo derrubava ele. E ele não entendia por quê, sendo que ele tinha um manejo, mas o cavalo dava um jeito de passar uma rasteira nele e ia pro chão. E quando isso aconteceu, terminou o shopping, ele chegou e perguntou, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, eu posso falar? Você vai querer ouvir? Vou. Falei, Fernando, você está em infidelidade com a morte de mãe. Ele falou, como assim? Eu falei assim, a sua mãe morreu, você deve se mutilar para poder encontrar sua mãe. Aí ele trouxe que ele tinha um problema com a bebida e que tudo na vida dele ele dava um jeito de jogar fora porque não tinha sentido mais a vida dele. Nossa. Ele falou, faz muito sentido o que você está falando, porque até hoje eu não aceito a morte da minha mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 8 anos, fui eu que achei ela com o vidrinho de remédio na mão. Na época, ele entendeu que a mãe dele se suicidou. Entendi. Aí, quando acontece isso, a pessoa, inconscientemente, ela tá dizendo que ela quer ir junto, ela fica lutando, lógico, ela não tem coragem para se matar, ela se sabota. Ele se sabotava. Mas ele é um veterinário bem requisitado, porque ele é uma referência na reprodução. Ele é um dos melhores. Só que quando as coisas boas aconteciam, ele dava um jeito de perder tudo. Ele mesmo se sabotava. Então ele não ia, ou ele bebia. Entendeu? Então a história dele é essa. E quando ele entendeu isso, ele ressignificou e aceitou o destino da mãe. Mãe, eu respeito a sua dor e eu aceito que você fez o que você achou melhor, ainda que seja isso, mas por você eu decido viver. Ele saiu disso. Entende? Ao ponto de hoje as pessoas olharem e falar assim, Fernando, nossa, como que ele mudou? E agora ele vai dar um workshop mostrando como a vida dele mudou, tanto pessoalmente, nossa, tanto profissionalmente. Você bugou a cabeça do cara. Não, eu não, ele. Né, Pezão? O cara tá acostumado a mexer com um cavalo ali, um animal. Agora o cara tem uma experiência dessa, Mas a constelação dele com cavalos foi linda também. Foi muito bonito. O cavalo porque o cavalo entra no campo. O que é entrar no campo, gente? O cavalo espelha, ele começa a sentir. Vamos lá, você tá lembrando da sua mãe. O cavalo, ele traz trejeitos, igual pessoas. Então, o cavalo vai chorar, o cavalo vai querer respirar no seu nariz, que é o carinho. Ele está espelhando tudo aquilo que você sentiu. Então, quando o Fernando fez a constelação da mãe, o cavalo que representava a mãe foi nele e veio assim com um vento, tipo assim, vai, filho. Nossa, dele se emocionar. Olhando assim, parece ter coisa mística, mas não é. É a energia que você está vibrando ali. Eu acho interessante quando você fala do cavalo, ele viver esse momento, ele absorver aquilo, o meu sentimento. Vamos falar assim, a minha energia, vou chamar de energia, tudo bem? Ele absorver a minha energia. E é interessante você falar que nós guardamos, ele não. A ponto de você falar que ele chora, muitas vezes você já falou que ele defeca. Sim, faz xixi. E aí passou, o Pezão mesmo já me disse, né? Que passou aquele momento, ele levanta e tá aqui. Sabe por quê? Porque ele não tem julgamento, igual a gente. Ele não vai falar, nossa, aquele cara então é pesado. Então nós ficamos doentes porque... peraí. Calma aí. Então nós ficamos emocionalmente doentes, ou trazemos, ou herdamos essas coisas ruins, porque a gente julga, ou porque a gente guarda? Porque a gente julga, porque a gente guarda e porque nós carregamos as memórias geneticamente. Pelas 3 coisas. Por isso que quando vem para o consciente, você tem a opção de dizer, isso se encerra em mim. Agora eu tenho um novo olhar para essa situação. O cavalo, ele não tem isso. Então o cavalo ele vai sentir naquele momento, acabou. Ele voltou a ser cavalo, vai pastar. Mas você falando assim, eu acho que a raiz de tudo é o julgamento. É o julgamento que causa todos os outros que você está falando. Sim, mas o julgamento ele também é inconsciente. Muitas das inconsciente? Muitas vezes você está julgando e nem eu sou criança, sabe. Exatamente, sou criança. Então quer dizer, somos falhos mesmo, não adianta. Por mais que adulto, por mais que sejamos adultos, né, Pezão? Não adianta, eu vou julgar e eu continuo julgando. Todos os dias. Eu continuo, você continua, ele continua.
Até que eu vou fazendo um exercício mental de que eu tenho que parar de julgar. Você vai desenvolvendo, Davis. Não existe a gente estar 100% curado. O nosso professor, o maior professor que desenvolveu a constelação Bert Hellinger, ele constelou a mãe dele com 92 anos de idade. Meu Deus. Se o nosso professor, com 92 anos de idade, estava lá constelando a mãe, quem dirá a gente? Mas o que ele está ensinando pra gente? Que nós nunca vamos estar prontos. Mas Sempre vamos melhorando. evoluindo. Vamos deixando o lixo para trás e tocando a vida. Entendi. E ele constelou a mãe dele 92 anos? Mas ele pôde fazer isso ou é normal você constelar seus familiares? Não, ele constelou dele. A mulher dele abriu um campo e constelou pro Bert Hellinger, a mãe dele. Que ele ainda tinha situações com a mãe dele. Entendi. Ele ainda tinha problemas com a mãe. Exatamente. Então, a gente sempre vai aparecer. Quando você começa o processo de autoconhecimento, sempre vai aparecer. Nós fomos na praia esse fim de semana, eu acionei um trauma. Aí dentro do carro eu precisei falar para ele, que eu acho que não é uma questão, que agora aqui eu não vou expor, mas é algo muito forte, que agora eu entendi por que eu tinha tanto medo de entrar na água, porque me remetia à dor. Aí eu trouxe para ele, nossa, quando eu era criança acontecia isso e aquilo. E eu chorei, mas aí depois eu trabalhei em mim assim, mas agora eu sou adulta, eu me defendo. Ninguém mais vai fazer mal para mim. Entendeu? Então eu ressignifico. Eu não preciso ter mais medo da praia, porque agora eu sei me defender. Ninguém mais vai fazer mal para mim. Eu posso nadar com meus filhos. Eu sou grande, eu dou conta de me defender. Legal. Então eu ressignifico. Tá, e esse julgamento, nós estamos falando dos pais. E esse julgamento, eu posso ter problemas em julgar o lugar que eu trabalho? Eu posso ter problemas em continuar julgando as pessoas? Sim, porque assim, quando você julga alguém, isso é uma projeção. Eu sei que a gente vai entrar em outros assuntos agora que é gigante, mas só assim, dá uma palhinha. Só pra gente resumir. Quando eu julgo alguém, isso é uma projeção. Se no meu trabalho eu julgo meu chefe, eu estou dizendo que eu ainda tenho problema com hierarquia. A sua primeira hierarquia foi quem? Meu pai, minha mãe. Exatamente. Então você tem coisa lá ainda que te incomoda. O que do seu chefe te incomoda? O que está aí no seu inconsciente te machucando? O que ele faz que tem alguma memória aí que faz você lembrar lá da hierarquia? Deixa eu só deixar claro aqui, expor uma conversa que eu tive com você há um tempo atrás, que entrou, tá? Eu digo que uma conversa simples que a gente estava tendo, eu absorvi e entrou. Você disse assim para mim, que fique para as pessoas também, né? Você julga o seu trabalho, né? Você julga a maneira com que seu chefe resolve as coisas. Primeira conversa foi o que ela falou para mim. Primeiro ponto que ela falou para mim. Você está dizendo que o seu chefe está errado. Ele construiu uma empresa, vamos colocar que ele é milionário, vamos colocar que ele já conseguiu o seu primeiro milhão, e você está dizendo que ele está errado. Você não teve o seu primeiro milhão, você é funcionário dele, e você está julgando ele dizendo que a maneira com que ele resolve as coisas está errado, e olha onde ele chegou e onde você está, e aí você está dizendo que o seu jeito é certo e o dele está errado. Exatamente. A sua projeção. Mas eu faria diferente, então vai lá e faz o seu. Ele deu certo, do jeito dele. Do jeito dele, ele chegou onde ele chegou. Exatamente. Mas dói ouvir isso. Vai lá, faz o seu. Vai lá, faz o seu. Você não é o bom? Não é, pessoal. Você não é o bom, não quer resolver? Faz o seu. Mas é olhar assim, até sem julgamento. Porque dizer assim, tá, mas olha, vamos dizer que não é o caso do seu chefe. Mas vamos dizer que é uma outra situação e que o cara ganhou dinheiro roubando. Na cabeça dele, ele fez o certo. Na cabeça desse cara, roubar é certo. Por que ele rouba? O que foi que aconteceu com a ancestralidade dele que ele precisou carregar o roubo? Então, na cabeça dele, eu não posso... Mas isso é muito difícil, não estou dizendo, entendeu? É difícil mas, assim, você começar a olhar para as pessoas com esse olhar. Mas daí você vai olhar para ele e vai falar assim, gratidão pela oportunidade, mas eu encerro meu ciclo aqui. Eu decido fazer diferente. E sai da empresa do rapaz. Deixa ele arcar com o destino dele. Ótimo. É não julgar. Doído, né, Pezão? Doído, mas... Forte, né? É forte, mas é o certo, né? Infelizmente... Mas eu chamaria isso que você está falando de uma educação. Isso é educação. Eu chamaria de um novo olhar. Então, mas é uma educação de vida. Sim, filosofia deles. E nós não temos essa educação. Já imaginou você aprender isso aos seus 18 anos? Ter alguém falando para você, não julga. Mas isso é um projeto julga. Que o Pezão está trabalhando em cima. Sim. De levar isso para as escolas, né?
Você imagina as crianças ter essa visão. Fantástico, Pezão. Né? Pensa bem dessa Fantástico. forma. Das crianças ter essa visão. Imagine o quanto elas vão crescer na vida. Agora Tá, quer que eu Desculpa, Pezão. Não, veio, tudo bem. Eu tive um insight aqui e eu quero tirar uma dúvida com ela. Tá, em cima disso que o Pezão falou. Vamos lá. Eu não concordo com com algo que acontece no meu trabalho, estou dando um exemplo, tá? Porque todos nós temos algo que a gente não concorda, Sim. etc e tal, né? E aí, eu tenho um problema com aquilo, ou eu devo fazer o que você falou? Eu devo enfrentar, ou é de cada um? Tipo, não, você tem que enfrentar, ver por que você se dói com aquilo. Uhum. É um problema que está em você, não está lá na situação. Você tem que olhar para você e ver se está tudo ok. Por que aquilo te dói? Por que aquilo te incomoda? Ou eu tenho que falar muito obrigado pela oportunidade, tchau. Você tem que reconhecer suas limitações. Você pode olhar para aquilo, falar assim, nossa, isso é por causa que lembra eu nisso, e eu não quero ficar mais nessa situação. Eu vou sair daqui. Eu posso te dar um exemplo? Eu sou consteladora, eu constelo criança, adulto, senhores, mas eu decidi que eu não constelo, não é constelo, porque eu também atendo atendimento infantil, eu não constelo criança. Eu constelo os pais da criança, mas nós temos atendimento infantil. Eu decidi que eu não atendo mais um nicho, porque batia de frente com a minha dor. Então, porque ó, pra você ver, aí eu já olhei pra mim assim, tem a ver com a minha dor. Toda vez vai vir tirar a casca da ferida enquanto ela tá fechando. O que eu faço? Eu recomendo para uma parceira. Olha, eu não estou mais atendendo isso, mas eu vou te encaminhar para outra pessoa que é da minha confiança. Então, assim, porque dói em mim, mas eu posso escolher se eu quero ficar alimentando essa dor ou não. Tá, e é algo que você já constelou em você? Sim. Essa dor? Sim. Tá, então ainda está em processo. Davis, o quarto escuro sempre vai estar lá. A constelação nunca vai anular o que aconteceu com você. Ela não vai te dar amnésia. O quarto escuro sempre vai estar lá. Você tem que ser honesto com você mesmo e falar assim, agora eu sei que é isso que me causa dor. O gatilho. É o gatilho. Então eu mudo o meu comportamento, eu viro a rota. É difícil. O que ela falou da nova visão. Eu viro a rota. Você dá um novo olhar para isso. Exatamente, eu vou dar um novo olhar. Eu sei as minhas limitações. Aí aqui também já entra um novo podcast. Todos nós temos o nosso lado sombra. Nossa, esse assunto é fantástico. Nós temos Tem o até nosso um lado livro. sombra. Exatamente. E eu preciso do meu lado sombra também. E eu sei também o que me leva a acionar o meu lado sombra. Eu sei o que me leva. Então, quando eu vejo que isso vai acionar meu lado sombra, que ele que vai predominar, eu falo, preciso da sombra? Preciso. Eu preciso do meu lado sombra. É ele que eu uso quanto defesa. E se o meu lado sombra for um serial killer? Davis, você reconhece as suas limitações. Você sabe o que vai fazer daí você acionar o seu serial killer. Opa, então, se é isso que aciona, eu não vou até lá. Eu vou até aqui. Tá acionando, muda a rota. Mas nunca vai sair de você. Isso é difícil. Nunca vai sair de você. Mas isso é autoconhecimento. Isso é processo. E o processo não acaba. E o processo é lento, vamos dizer assim. E você, Pezão, você já... Das coisas que você tem visto, você já se acostumou ou algo te assusta ainda? Ou vira um padrão? Tipo assim, chega uma hora que eu acho que você atende tantos casos que você já começa aquele caso, no comecinho daquele caso, já fala, é mais um daqueles. Ou cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É bem diferente. Por mais que tenha, às vezes, um padrão de pessoas que numa imersão vá, né? Cada caso é um caso. A gente sempre fala que, né, os cavalos eles percebem isso. Em certos movimentos que a gente faz lá, é o mesmo cavalo, né? E as pessoas diferentes. As pessoas diferentes. Então eles mesmos fazem diferente, né? Você usa o mesmo cavalo para a mesma dinâmica várias vezes, o mesmo cavalo, só que daí muda as pessoas. E sempre é diferente. O cavalo nunca repete a mesma coisa. Meu Deus. Nunca repete. E você falou que a gente tem mais um depoimento, né? Sim. Ô, Bia, você pode passar, por favor, o depoimento para a gente assistir? Muito obrigado. Queria muito, muito, muito te agradecer mesmo, Eliane. Nossa, menina.
O que você fez ali, nossa, eu não tenho palavras para te agradecer, viu? Muito grata, gratidão mesmo, tá? Não vou falar muito que ainda tô emocionada, senão eu já vou começar a chorar. Como que você se sente saber que você está sendo um agente de transformação na vida dessas pessoas? Olha, eu sou grata. Tudo que eu sinto é gratidão. Sempre que eu termino um atendimento, uma imersão, às vezes eu não consigo nem segurar, eu acabo chorando perto dos alunos, das pessoas, mas é por sentimento de gratidão. Porque, como eu digo a todos, esse ano vai fazer 5 anos que eu atendo pessoas. É pouco tempo, Davis. E há 5 anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria aqui dando depoimento. Eu não imaginaria que eu seria uma referência na vida de pessoas. Eu não imaginaria que eu ia me sentir confortável em ser referência. Porque eu tinha muita vergonha de ser alguém na vida. Isso para mim era coisa de outro mundo. Então, assim, é um sentimento de gratidão, mas é gratidão mesmo. Não tem coisa que... não tem nada, nem dinheiro que pague você pegar um caso de alguém que já aconteceu, que ela vai vir aqui também no podcast, já conversei com ela, de chegar lá e falar, Eliane, eu tô aqui para você me ajudar com a minha ansiedade, porque eu tô com um diagnóstico de um tumor, né? E a gente constelar e trabalhar, e eu falar assim para ela, olha, o campo já mostrou cura. Eliane, o campo já mostrou cura. E, de repente, essa semana ela me manda mensagem do médico dela dizendo assim, olha, a gente está aqui analisando toda a sua tomografia, não tem tumor, o que aconteceu? E ela manda para mim e falou assim, nossa, sabe o que é meu sentimento de saber que eu vou poder continuar com meu marido, meu filho? A mesma coisa, um outro atendimento de uma criança que foi diagnosticada com autismo, né? Uhum. E eu falar para a mãe assim, isso aqui não é autismo. A gente vai constelar, isso não é autismo. E depois a mãe mandar para mim por escrito assim, olha, hoje o meu marido levou o meu filho no psicólogo, a psicóloga perguntou, o que foi que vocês fizeram com ele? Caramba. Porque eu preciso tirar o diagnóstico de autismo. Então, assim, é o campo, e não sou eu. É a decisão dos pais, é a decisão da pessoa, quando a pessoa decide se curar. Eu sou a facilitadora. Os terapeutas são os cavalos, é ele que entra no campo das pessoas, é eles que sentem, é eles que estão a serviço da vida. Eu estou ali para traduzir os movimentos do cavalo. Interpretar. Interpretar, dizer, olha, isso quer dizer isso, aquilo, vamos fazer assim. Né? Então, assim, eu me sinto grata por os cavalos me aceitar na manada, me sinto grata pelo universo, pelas pessoas, por tudo que eu passei. Eu me sinto grata até pelas dores que eu passei, porque se não fossem essas dores, eu também não estaria aqui. E eu finalizo, né, o nosso podcast aqui de hoje dizendo uma coisa, você está honrando seu pai. Exatamente. Né? Sim, de uma maneira diferente. Isso. E, digamos assim, se ele pudesse, estaria muito orgulhoso de você por onde você chegou, né? Sim. E demorou para eu entender isso. Mas hoje, para mim, assim, eu recebi uma medalha do BAEP, né? E, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu chorei no dia que eu recebi o convite para ir receber a medalha. Porque a gente cuida dos policiais, né? Mas não foi pela homenagem. Claro que eu fiquei feliz, né? Eu entendo. Mas eu, assim, dizendo assim, meu pai era um policial, então eu tô dizendo assim, pai, eu tô te honrando, mas de uma maneira diferente. Eu tô cuidando dos seus amigos, da onde você mais amava, só que de uma maneira diferente, sem precisar estar lá matando, pondo a vida em risco, que é difícil a profissão deles. E então, assim, foi a honra. E também tô honrando a minha mãe com a prosperidade. Porque mãe na nossa vida é prosperidade. A minha mãe não teve essa oportunidade, né? De honrar a mãe dela com a prosperidade devido à cultura de vida que ela teve. Honra minha mãe com a prosperidade, com a família, né? Minha família próspera, meu casamento próspero, meus filhos prósperos. Então, foi um jeito de que, quando eu entendi o que era a visão sistêmica, eu tirei de mim esse peso e por eles eu decidi dar certo. Legal, maravilhoso. Quer falar mais alguma coisa, Pezão, pra gente encerrar? Eu só quero pedir desculpa de ter falado muito. Mas na próxima a gente vai trazer o projeto dele. Legal, próximo podcast, o Pezão vai trazer para vocês o cavalo que entra no hospital para cuidar das crianças com câncer. Legal, tem até um vídeo, né? Eu vi o vídeo de vocês lá. Sim. Maravilhoso, Pezão. É muito legal. Maravilhoso mesmo. E você, Eliane, quer dizer mais alguma coisa pra gente encerrar? Eu só quero agradecer
né? E dizer que o Grupo Kiron está à disposição para as pessoas que querem ir lá conhecer, né? Entender um pouco, lá tomar um café com a gente. Tá bom. Estamos aí. Fazer uma visita lá. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Mais um conteúdo aí, mais uma palavras assim emocionantes aqui, histórias emocionantes aqui do Grupo Kiron. E até a próxima com mais novidades para vocês aí. Muito obrigado, valeu.